Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Eu sou Jeremias Gomes. E eu sou Júlia Stanzioni e começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp na cobertura ao combate do coronavírus. Nós preparamos diariamente para você atualizações de todas as informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Entrevista com especialistas de vários setores, parlamentares, os trabalhos aqui no Legislativo, em plataforma digital e também presencial, tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Pois é, hoje é quarta-feira, sabe que dia é hoje? 26 de agosto é o Dia Internacional da Igualdade Feminina, uma data lembrada em várias partes do mundo. E esse dia foi celebrado inicialmente nos Estados Unidos e apresenta um marco histórico na luta das mulheres pelo sufrágio feminino, por direitos civis, por representatividade política e também igualdade social. É uma data importante, oportunidade para sensibilizar as sociedades o quanto necessitamos ainda eliminar as desigualdades existentes entre homens e mulheres. E o Jornal da Rede Alesp parabeniza todas as mulheres pelo que representa esta importante data. Nós vamos conferir a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quarta-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, reunião da CPI das quarteirizações, com a finalidade de apreciar a pauta com 2 itens e proceder às seguintes oitivas: Cláudio Alves França, presidente do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS, e Cassiano Ricardo da Silveira, assessor técnico do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS. E às 6 da tarde tem ato solene em defesa do patrimônio público. Às 7 da noite, outro ato solene, esse em comemoração ao Dia da Campanha do Silêncio. Jornal da Rede Alesp. Deputado Tenente Coimbra, do PSL, solicitou ao governador João Dória o remanejamento de respiradores pulmonares e aumento de leitos de unidade de terapia intensiva, as UTIs, na região metropolitana de Campinas. O pedido foi feito por meio de indicação protocolada aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Coimbra afirma que o aumento significativo dos casos de contaminação pelo novo coronavírus nos municípios do interior paulista, como Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e Americana, é preocupante, já que alguns estão com a taxa de ocupação nas UTIs acima da média, passando por um momento delicado na batalha contra a Covid-19, evitando um colapso no sistema de saúde, ressaltou o parlamentar. No início do mês, a taxa de ocupação de leitos de UTI na região de Campinas estava em 70,2%, segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, o SEAD, do governo estadual. O índice envolve 43 cidades, além das 20 regiões da região metropolitana de Campinas. É um levantamento que inclui Amparo, Jundiaí e Socorro, agrupadas como Departamento Regional de Saúde. E, segundo o deputado, esta é a hora do Estado somar forças ao município para intensificar o combate à pandemia e salvar vidas. Julie, vamos dar um giro informativo via Skype com nossos repórteres, trazendo notícias durante essa edição do Jornal da Rede Alesp, então? É isso mesmo, e a gente conversa com a nossa repórter Melissa Araújo. Bom dia, quais as informações você nos traz agora? Bom dia, Julie, bom dia, Jeremias, tudo bem por aí? Tudo em ordem. Tudo ótimo, uma manhã bem... frio, né? Bem friozinho, né? Mas eu sei que você pula cedo da cama aí, já lê os jornais todos, né? E acompanha, mas eu acho que as notícias que você traz aí do parlamento, é uma sequência, não é, Mel? Tem uma sequência aí dos dados que a gente acompanha. Eu queria que você trouxesse, então, um pouco dessas informações. Exato. Daqui a pouco, às 10 horas, a gente começa a ouvir os representantes do Instituto IABAS.
que vocês acabaram de mencionar aí, o senhor Cláudio Alves França, que é o presidente do Instituto, o senhor Cassiano Ricardo Silveira, assessor técnico do Instituto, assessor técnico jurídico do Instituto. Essa visita do Instituto Iabas é muito esperada pelos deputados da CPI das quarteirizações. Desde o início dos trabalhos, eles mencionam o Instituto Iabas, porque esse é um instituto que tem, eles funcionam em várias localidades, em vários estados, entre eles o Rio de Janeiro, que teve problemas no Rio de Janeiro, os contratos estão sob investigação no Rio de Janeiro e eles querem verificar como é o contrato de São Paulo, o que foi firmado no contrato de São Paulo e o que está sendo oferecido aí, ofertado para a população. Então, essa é uma visita bem importante para a CPI. A gente lembra que cada uma dessas oitivas tem um tempo regimental de 2 horas e 30 minutos. O presidente da sessão já chamou as duas extraordinárias, cada uma tem 2 horas e 30 minutos pelo tempo regimental. Eles podem ser ouvidos de uma vez, juntos, porque eles são do mesmo local, né, do Instituto Iabas, ou podem ser ouvidos separados. Mas, de qualquer forma, os deputados têm essas 5 horas aí que eles podem usar para ouvir esses dois convidados. Aí vocês perguntam, mas se em 5 horas não esgotar o objeto dessa oitiva, pode ser chamada uma nova sessão extraordinária? Sim, pode ser chamada uma nova sessão extraordinária. Os deputados podem ultrapassar esse horário aí, e essa sessão pode ser chamada ali em ambiente online mesmo, a gente, num acordo feito entre os parlamentares, o presidente pode chamar uma nova sessão extraordinária. Vamos apreciar também 2 itens da pauta: o requerimento para ouvir, para que seja a Promotoria de Justiça mande documentos dos contratos firmados com o SECONSE São Paulo, né, o Serviço Social da Construção Civil, e também para que representantes do SECONSE venham à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos. Veja, a gente vai ouvir hoje um contrato firmado na área da saúde e provavelmente nas próximas semanas um contrato firmado na construção civil. Então isso significa que a CPI ela tem visto contratos em diversas áreas. Isso é muito importante, porque esses contratos de quarteirização, eles são parcerias aí que são firmadas em diversas áreas e que os deputados eles estão debruçados para tentar identificar aí se há alguma irregularidade. Então, várias secretarias já foram solicitados aí documentos e os contratos que foram firmados. Mais uma vez, a gente lembra o que são contratos quarteirizados, quando o governo do estado firma um contrato com uma organização social, seja ela da saúde, da educação, da cultura, é uma organização social, ao vivo, e essa novamente, organização social faz um novo contrato. Então, ele quarteiriza. Porém, alguns contratos nesse modelo não são considerados quarteirizados. Por exemplo, o contrato de médicos. Então, quando geralmente o médico ele trabalha atrelado a uma cooperativa. Então, esse contrato, que é um contrato normal, né, é uma relação de trabalho normal, então eles não consideram quarteirizado. Isso também é uma questão que os deputados vêm analisando desde o princípio o que é de fato um contrato quarteirizado e quinterizado, ainda tem essa também, pode ter um contrato quinterizado. Então os deputados têm se debruçado sobre essa questão para tentar identificar aí esse modelo de contrato e de repente até criar uma legislação que deixe isso mais claro, para que essas OS, quando forem firmar suas parcerias, elas tenham isso em mente. Olha, se você vai contratar um prestador de serviço, tem que ser nesses e nesses termos, porque qual que é o problema? A OS assinou um contrato com o governo do estado, ok?
E aí o governo do estado colocou para ela ali condições para que esse contrato fosse firmado. E aí foi firmado entre as duas partes. O outro que vai firmar o contrato com a OS, ele não sabe qual que é o primeiro contrato. Aí esse é o problema, no meio do caminho pode ir se perder nos termos do contrato que foi firmado com o governo do estado. Então, por isso, os deputados também estão preocupados em, de repente, criar uma legislação para que isso fique muito claro entre as partes. Em 2018, a gente teve aqui na Assembleia Legislativa a CPI das organizações sociais. Essa CPI foi muito importante para os trabalhos de agora, porque a partir dessa CPI das organizações sociais, os deputados começaram a entender o que é esse processo de quarteirização e começaram a ver a importância de analisar também esse processo de quarteirização. Então, ela deu subsídios, os trabalhos dessa CPI deu subsídios para que os deputados dessa CPI pudessem também trabalhar. Essa CPI das OS tem sido muito citada durante o andamento dos trabalhos aí da CPI das quarteirizações. Então, assim, essa reunião de hoje promete, deve vir, deve ser bem intenso, não é? Os deputados devem trazer muitas questões aí para o pessoal do IABAS, e o pessoal do IABAS deve prestar esse esclarecimento. A gente lembra, antes de mais nada, que eles foram convidados. Então, é possível, por exemplo, que eles não venham? Isso pode ser que aconteça, porque eles estão sendo convidados para integrar, para prestar esclarecimentos na CPI. Se isso acontecer de não vir, os deputados podem fazer uma convocação. Aí, convocação tem que vir, né? Mas acho que é interesse do próprio IABAS prestar os seus esclarecimentos. Os deputados já falaram sobre isso, que eles não têm a intenção de prejudicar nenhuma organização que esteja trabalhando corretamente, né? Isso eles já deixaram muito claro em diversas reuniões aí da CPI, que eles não têm essa intenção. Então, se o IABAS quer esclarecer o que está acontecendo, como está acontecendo a prestação de serviço, a gente tem certeza que eles vão vir e fazer todo o esclarecimento que os deputados pedirem a eles. Então, essas são as informações dessa manhã. Vai ser bem intenso esse encontro, e a gente tem a expectativa aí de tarde adentro, né? Muito bem, Melissa Araújo, continua um pouquinho aí com a gente. Você que está nos acompanhando, estamos de volta aqui na transmissão ao vivo pela Rede Alesp, estávamos também pelo YouTube, que você também pode acompanhar o Jornal da Rede Alesp. Importante informação trazida pela Melissa, não é, Julie? A CPI das quarteirizações, um processo que começou lá atrás, lá no governo Fernando Henrique, já se discutia muito essa questão das organizações sociais, se era importante, se não era, se eram viáveis ou não, foi inclusive objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, e agora é o desdobramento disso. Hoje nós temos muitas OS, principalmente na área da saúde, e o papel, não é, Julie e Melissa, do Legislativo é fiscalizar. Então, essa CPI importante, que já está aí, olha, eu estava acompanhando aqui, já vai para a 12ª reunião, e que agora houve esses representantes trazidos pela Melissa. Essas são as suas informações por enquanto, né, Melissa? Isso, são as informações. A gente, como eu falei, a expectativa realmente é grande. Ela deve começar daqui a 15 minutinhos, e aí quem está aí em casa também vai poder acompanhar pelas nossas redes sociais, pela TV e pelo nosso aplicativo. É importante também falar do aplicativo, que muita gente consegue acompanhar aí o que está acontecendo na Assembleia Legislativa, né? Então, o dia promete, tem bastante coisa acontecendo. A gente teve também ontem à noite um plenário intenso, né, de bastante debate. Você que acompanha aí o plenário, Jeremias, viu que teve bastante coisa acontecendo. A casa realmente tá assim, com força total, né? A gente
os deputados fizeram todos os procedimentos de aprovação de projeto, de análise e tal, em ambiente online nos primeiros meses da pandemia, e agora passaram para o ambiente virtual, para o presencial, e isso isso não caiu a qualidade do trabalho, muito pelo contrário, os deputados têm trabalhado cada dia mais para que todas as pautas importantes para o Estado sejam analisadas, seja ela numa CPI, seja nos projetos, na análise dos projetos, seja no debate, nas reuniões aí, sejam virtuais, né, enfim, em todas as possibilidades, os deputados têm atuado para que o Estado de São Paulo continue funcionando como deve funcionar, que é o Estado realmente mais importante aí do Brasil. Então, eu já estou aqui prontinha para acompanhar a CPI, eu tenho certeza que vamos trazer bastante informação importante aí nas próximas horas. A gente vai ter muita informação importante aí nas próximas horas. E é isso, eu acho que como eu falei, outras CPIs também estão funcionando. Você falou aí que é a 12ª reunião das CPIs. As CPIs começaram mais ou menos na mesma data, e elas estão, eu acho que só a CPI das fake news, se eu não me engano, que está um pouquinho adiante, acho que ela está na 18ª reunião, mas estão mais ou menos no mesmo patamar aí de análise das investigações, dos dados, dessas oitivas. Então, isso é importante, isso mostra como a casa tem funcionado e funcionado rápido, né? Então, é isso. Melissa, até por questão de informação, para quem está vendo a gente nesse momento, quando você fala dessa análise desses contratos, para as pessoas entenderem, são análises de contratos deste momento firmado na pandemia ou de anterior a esse momento, desse período? Bem lembrado, Julie. Não, é firmado anterior. O objeto do contrato, o objeto da investigação é anterior. Então, são os contratos firmados no último ano que os deputados estão investigando. E é importante ressaltar isso, porque imagine quantos contratos o governo do estado de São Paulo não firmou na última década, nos últimos 2, 3 anos. Então, eles delimitaram o período para o último ano, e aí vão se debruçar, sejam nos contratos da pandemia, a subrelatoria dos contratos da pandemia ficou a cargo da deputada Janaína Pascoal e do deputado Vinícius Camarinha, a relatoria geral é do deputado Tiago Auríquio, e aí cada um, e por que eles dividiram essas relatorias? Porque é um trabalho intenso, extenso, e aí para que consigam enxergar todos os contratos aí e as relações de contratos entre o Estado e essas organizações sociais, eles acharam melhor fazer essa divisão, para conseguir, né, ter acesso ao maior número de informações possível. Entendi. E é isso. Melissa, muito obrigado pelas suas informações. Um bom dia para você, acompanhando aí a CPI das quarteirizações. A partir daqui a pouquinho, às 10 da manhã, você acompanha também pelo YouTube e vamos com mais informações, Julie. É isso aí. Veremos. Os deputados da Assembleia Legislativa permanecem com boa parte dos seus trabalhos de forma virtual e com ações em várias áreas do estado de São Paulo. O deputado Major Meca, do PSL, protocolou 2 requerimentos ao governo do estado pedindo esclarecimentos para a falta de linha de crédito aos donos de autoescolas. Eles alegaram ao parlamentar que, com a pandemia, cerca de 300 unidades fecharam e não foi recebido nenhum tipo de apoio, já que essa área emprega pelo menos 16 mil profissionais.
Também do PSL, o deputado Tenente Coimbra solicitou a instalação de uma unidade do Instituto de Criminalística do município de Franco da Rocha. Com a falta dessa unidade na cidade, essa demanda é passada para Guarulhos, que acaba sobrecarregando os servidores e todo o sistema que é responsável por fornecer provas técnicas feitas por peritos criminais. O parlamentar Jorge Wilson, xerife do consumidor do Republicanos, destinou R$147 mil em verba parlamentar para o esporte da cidade de Guarulhos. Esse valor será utilizado para a construção de uma quadra society na Vila Barros. O deputado reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando em serviço de qualidade para o benefício da população, não só desse município, mas também para todo o estado. Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Paulo Fiorillo, do PT. Ele vai falar para a gente sobre o ato solene, sobre parceria entre municípios e consulados. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, Júlio e Jeremias. Tudo bem? Bom dia àqueles que nos acompanham pela Rede Alesp. No início da semana, deputado, o senhor presidiu então esse ato solene que repercutiu muito sobre essas novas possibilidades de cooperação e desenvolvimento econômico, aqui no estado de São Paulo. E o senhor falou bastante ali da região do Vale do Ribeira. Eu queria repercutir isso com o senhor agora. Claro. Primeiro, só para quem nos acompanha entender, nós constituímos o ano passado uma frente parlamentar que discute o desenvolvimento econômico regional. A frente tinha como objetivo ter um diagnóstico das regiões. O governo do estado também apresentou um projeto nesse sentido de desenvolvimento econômico regional e nós tínhamos como objetivo iniciarmos um debate com o Alto Vale do Ribeira, são 6 prefeituras, para discutir perspectivas de parcerias e também de apresentar aquela região para alguns países do mundo. Infelizmente, a pandemia impossibilitou uma reunião presencial, que já estava marcada para março desse ano, e agora, essa semana, a gente conseguiu realizar com 2 cônsules, o cônsul da Itália, Filippo La Rosa, e o cônsul de Israel, Alon Lavi. E tivemos a participação de 6 prefeitos, se eu não me engano, prefeitos e prefeitas, que discutiram e apresentaram a região para esses 2 consulados, com o intuito de buscar parcerias que possam melhorar a qualidade de vida, gerar renda e contribuir com o desenvolvimento econômico daquela região. Foi uma reunião importante. Os 2 cônsules se comprometeram, inclusive, em visitar a região quando a pandemia diminuir e permitir esses deslocamentos, para tentar, a partir daí, também apresentar empresas de Israel, empresas da Itália, que possam ter interesse. Aquela região tem várias possibilidades. Apesar de ser uma região com um amplo parque de preservação ambiental, você tem lá a possibilidade do turismo, os prefeitos apresentaram a questão da mineração, vários minérios importantes, inclusive já existe lá uma grande empresa que produz cimento. Você tem a possibilidade do Pinos, que hoje, em algumas cidades daquela região, resolver o problema do desemprego, mas eles precisam agregar valores, eles precisam ter o processamento da resina naquela região, o que faria com que o preço, depois de comercialização, aumentasse, melhorando economicamente a região, tanto para as prefeituras como para os moradores. Então foi uma primeira experiência. Nós convidamos a Comissão de Relações Internacionais, o presidente infelizmente não conseguiu entrar, porque a gente fez uma reunião virtual, mas teve lá também a presença do deputado Frederico D'Adra, que é membro da comissão, e eu vou aqui declinar os prefeitos para não ser injusto. Estava o prefeito de Apiaí, o Luciano, estava o prefeito João Batista, de Itapirapuã Paulista, a prefeita Janete, de Barra do Chapéu, a prefeita Jusmara, de Guapiara, o prefeito de Ribeira, o Jonas, e o prefeito de Itaoca, o Frederico. Portanto, tínhamos 6 prefeitos daquela região do Alto Vale do Ribeira, que é uma região que tem problemas viários, as vicinais não estão asfaltadas e falta infraestrutura. Mas não é isso que vai impedir que a gente busque parcerias. Até porque o próprio governo do estado já lançou
um programa, o ano passado, o Vale do Futuro. Nós queremos fazer agora que o Vale do Futuro se transforme no Vale do Presente. Essa é a ideia. Deputado Jeremias falando, e em relação à tecnologia, né? Eu sempre vejo representantes dessas regiões querendo trazer polos tecnológicos importantes. É uma briga também. O Vale do Ribeira também tem esse aspecto ou não é a vocação? Assim, eu acho, Jeremias, que no caso do Vale do Ribeira, a gente tem outros aspectos que podem ser valorizados. Eu falei aqui de 3. Além disso, você tem a agricultura familiar, você tem outras ações que são menores do ponto de vista da economia local. Eu acho que essa questão mais da tecnologia, por exemplo, nós discutimos com Israel. Israel é um país pequeno, mas que desenvolveu de forma muito rápida um parque tecnológico de pesquisa e de resolver soluções. Por exemplo, você pega o problema da água, que eles estão num deserto, eles construíram equipamentos para dessalinizar a água do mar. Eu tive a oportunidade, quando fui vereador em São Paulo, de visitar Israel. Não só eu, mas outros vereadores, inclusive o deputado Telhada, que esteve comigo, o deputado José Américo, que eram vereadores da época, a gente foi a Israel. E eles, com pouca água potável, conseguiram equacionar. Então, isso nos interessa. A capacidade de pensar alternativas tecnológicas ser utilizadas, né, na região do Vale. Por exemplo, a questão da água, que para eles é uma coisa fundamental, o Vale tem de sobra. Porque você tem grandes nascentes, você tem reservas muito grandes de água. Então, esse tipo de parceria pode ser uma parceria importante. O turismo, que Israel tem muito interesse, e a Itália também, você pode buscar parceiros para melhorar a rede hoteleira, para ter alternativas de visitas, de roteiros de visita, o que faria com que mais gente fosse conhecer aquela região. Para quem está aqui, parece ser longe, falar em 350 quilômetros de São Paulo, mas eles estão muito próximos do Paraná e de Curitiba também. Então, você tem acessos diferenciados, o que pode favorecer a ida de empresas ou mesmo de serviços para aquela região. É isso que a gente está apostando. E, deputado, até o próprio cônsul italiano, Filippo La Rosa, disse, né, sobre um plano do consulado justamente para geração de novos empregos, ativações culturais, e disse que também no interior paulista, mais de 60% das empresas acabam sendo italianas. Nesse momento, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente está no meio de uma pandemia, no pós, se torna ainda mais importante essa junção de apresentar os municípios para alguns países, como, por exemplo, os 2 que o senhor falou agora? Não tenha dúvida. O governo do Estado tem um papel nesse sentido, mas ele também tem os seus limites. Hoje o governo do Estado instalou já 2 escritórios, um na China, outro nos Emirados Árabes, para dialogar parcerias. O problema é que nós temos 645 municípios e as regiões, elas são regiões que cada uma tem as suas especificidades, a sua vocação econômica. Então a ideia é que a gente possa aproximar o poder público local dos consulados, o que também facilita. E o cônsul da Itália falou uma coisa importantíssima, que é essa história de conhecer o interior. Porque ele usou esse exemplo. Primeiro que o Estado não é só a Paulista, do Paraíso, a Consolação. O Estado é muito mais do que isso. A cidade de São Paulo é muito mais do que isso. Então, ele se colocou à disposição, do mesmo jeito o cônsul de Israel, de fazer a visita, de conhecer em loco. E eu tenho certeza que, ao visitar essas regiões, eles vão perceber a importância que tem do ponto de vista de parcerias. Eu falei depois com o cônsul da Itália, falou, olha, Paulo, eu preciso que me traduza o que tem com o látex do Pinus, o que é possível, porque isso me ajuda. Eu entendo de leite, eu sei que o leite ele é produzido dessa forma e para ser consumido dessa forma. Agora, as resinas, eu não tenho esse conhecimento técnico. O que a gente vai fazer agora? Além de proporcionar uma visita em loco, né, que nós estamos já combinando, o próprio deputado Frederico, que também é da região, se dispôs a ajudar, traduzir para os 2 consulados quais são as riquezas naturais que podem ser exploradas e para que elas vão servir a hora que agregar valores. Uma segunda coisa, além desses 2 consulados, nós temos outros consulados que já se colocaram à disposição. Suécia,
A gente tem uma conversa muito boa com o cônsul da Suécia e se dispôs, inclusive, também a participar de um encontro como esse, um encontro virtual. Falei com o líder do governo, da gente também promover um encontro desse na região oeste do estado. Vamos fazer na região do Pontal do Paranapanema. Isso vai fazendo com que os consulados conheçam um pouco o interior, mesmo que agora de forma virtual, mas abrindo portas para o futuro. A pós-pandemia, na minha opinião, vai ser o grande desafio para o estado de São Paulo. Como é que você traz parceiros de fora para ajudar na retomada da economia, gerando emprego e melhorando a qualidade de vida das pessoas com uma renda melhor do que a gente tem? Esse é o grande desafio e tenho certeza que o mundo ele só vai ser melhor se ele for solidário e se ele tiver essa perspectiva de parcerias. É isso que a gente está apostando. Deputado, o senhor falou em relação à agricultura familiar, né? Eu já tive a oportunidade de visitar escolas e que as pessoas se ressentiam de, às vezes, uma região produzir determinado alimento, no litoral, por exemplo, pescados, e isso não chega nas escolas, né? Há quem pense que só o grande agronegócio é que pode vender esses produtos e chegar, só que a gente sabe que muitas vezes nas escolas as crianças vão para as cantinas e compram no intervalo um pacote de bolacha, né? E a intenção desse trabalho que o senhor tem feito na frente parlamentar é justamente olhar a vocação e dar um caminho para essas demandas, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco em relação a isso. Então, primeiro, assim, só fazer um registro triste. Nós tivemos lá em Brasília o presidente da República vetando um projeto conhecido como Assis Carvalho, que discute auxílio à produção, à agricultura familiar nesse momento da pandemia. Infelizmente, o governo vetou 14 artigos, só 2 foram aprovados, que é uma pena nesse momento tão triste da pandemia e para quem precisa continuar produzindo para que as pessoas tenham comida em casa. Nós estamos fazendo esse debate com as secretarias, principalmente a da Educação, da Saúde e a SAP, que cuida das penitenciárias, também para fazer com que elas gastem um recurso que é carimbado para a compra da agricultura familiar. Uhum. É um programa que dispõe recursos para a compra. O governo federal também acabou com o que tinha no governo federal, mas no estado tem. Então nós estivemos conversando com a Secretaria de Educação que poderia ser uma grande responsável, porque tem dinheiro, pela compra da agricultura familiar. Nós estamos dando passos, ainda são passos pequenos. A pandemia ela acabou acelerando algumas ações, mas diminuindo outras. Eu acho que nós temos condições de fazer com que o Estado compre do agricultor familiar, fazendo com que você valorize e mantenha empregos nessa área que é tão importante. Agora, é preciso ter também um entendimento por parte do Estado da importância disso. Eu vou dar um último exemplo que eu acho que tem a ver com a sua fala. Indo ao litoral, a região lá de Peruíbe, Itaém, conversando com o pessoal da região, eles falam, a gente tem uma quantidade enorme de peixe, tanto peixe que é criado, que tilápia, que é para vender, como peixe aqui no mar. E o Estado poderia incluir no cardápio. Eu apresentei um projeto de lei, está tramitando, para incluir o peixe no cardápio das escolas. Não precisa necessariamente ser o peixe, porque esse tem o risco de uma criança engolir uma espinha e passar mal. Mas você pode ter bolinhos de peixe, pode ter uma série de outras coisas. Eu falei com o secretário da Educação e disse, olha, eu fui secretário no norte do país. E lá a gente investiu na compra do peixe para colocar na merenda, porque tinha tudo a ver, a gente tem grandes rios. Então, acho que a gente tem dado passos importantes nesse sentido. Óbvio que também os nossos passos são no legislativo. A gente depende muito do executivo para poder avançar nesse sentido. E o cônsul italiano, falando de novo dele, ele usou o termo de desbravar o interior, né? Que muitas vezes não se olhou com tanto carinho para o interior paulista, como o Jeremias disse há pouco, deputado. Não só o agronegócio com as grandes empresas, com as grandes indústrias produzem, né? Muitas vezes essa agricultura familiar, ela gera muita renda não só para aquela cidadezinha menor no interior, né? Mas também para o seu entorno. É momento de se olhar melhor para o interior de São Paulo? Eu acho que a pandemia faz com que
esse olhar para o interior ele comece a existir com um pouco mais de prioridade. Óbvio que você tem nas grandes cidades um interesse às vezes mais imediato, porque ali você concentra um número grande, você tem problemas macros que também precisam ser resolvidos. Mas hoje você tem muita gente que saiu de São Paulo e voltou para o interior. E você precisa criar as condições também para que essas pessoas continuem no interior e não venham para os grandes centros, fazendo com que lá ela tenha as condições objetivas para viver bem, para ter um emprego, para ter um salário e para ter uma vida melhor. Hoje, infelizmente, com a política que o governo do Estado de São Paulo implementou na questão dos presídios, você transformou o interior numa grande plantação de presídios, fazendo com que muita gente saia daqui para ir para o interior e fazendo com que também aumente o número de pessoas circulando, aumente os problemas de uma cidade grande. Agora, o Estado precisa olhar para o interior não só no discurso, precisa ter ações práticas. Uma delas é essa que eu estou falando do investimento na agricultura familiar, nos pequenos produtores rurais, a questão de levar os países que têm interesse no Brasil e no Estado de São Paulo para conhecer as regiões. Você não pode garantir investimento num raio de 150, 200 quilômetros da cidade de São Paulo. Você precisa garantir num raio de 400, de 500, de 600 quilômetros. Você precisa olhar para o Pontal do Paranapanema e ver como é que você pode ajudar a investir para atrair empresas. Você precisa olhar para a região de Araçatuba, para o Alto Vale, para o Vale do Ribeira. Então, essas são, na minha opinião, são os principais desafios que estão colocados e nós vamos enfrentar, mesmo no momento de pandemia, porque nós vamos ter o pós-pandemia, nós vamos precisar estar preparados para isso. O senhor falou no início da frente parlamentar, né, de desenvolvimento econômico regional. Eu queria que o senhor falasse aí dos próximos passos, né? O senhor que coordena esse trabalho, está sendo virtual? Como é que as pessoas podem participar? Então, como nós estamos, a Assembleia decidiu ter sessões presenciais. E essa semana deve ainda discutir, possivelmente amanhã ou na semana que vem, se vai retomar sessões virtuais. Uhum. Como a gente está com esse impasse, a Assembleia criou uma comissão de relações internacionais. Uhum. E a nossa intenção era também fazer com que a Comissão de Relações Internacionais pudesse pautar esses temas. Concomitantemente a isso, a gente tem aproveitado a frente que pode fazer reuniões virtuais para discutir com os cônsules que têm interesse no Estado e os prefeitos. Eu, como disse, falei com o líder do governo, a gente promoveu um encontro com os prefeitos da região oeste. O cônsul da Itália já me disse, estou à disposição, deputado, se vocês quiserem fazer outras com outras regiões, me chame. Eu já falei do cônsul da Suécia. Na China, a gente fez uma reunião com a cônsul da China, que também tem interesse. Emirados Árabes, a gente abriu uma conversa, conversamos com a Espanha, conversamos com a Holanda, queremos conversar com a Alemanha. Então, assim, nós vamos fazer com que a Frente e a Comissão de Relações Internacionais possam também dialogar de forma complementar, pensando nesses movimentos virtuais e presenciais. Como acompanha, a gente teve a transmissão pela Rede Alesp e pelo YouTube, e também pelo meu Facebook. Muita gente acompanhou e também teve a repercussão, principalmente por conta da fala do cônsul da Itália. Muito bem. Deputado, nós já estamos na quarta-feira, mas a gente sabe que os trabalhos parlamentares aqui, eles têm um foco principal na terça e na quarta-feira. Ontem eu acompanhei o plenário, teve projetos de deputados colocados em pauta. E qual é a perspectiva dessa semana? Eu sei que tem sempre a reunião de colégio de líderes, não depende só do senhor, mas tem alguma perspectiva de debate de plenário? O que tinha eram projetos de deputados, projetos polêmicos que não conseguiram alcançar quórum para votação, e tem esse projeto do deputado Campos Machado que discute a volta ou não às sessões presenciais ou virtuais. Certo. E como nós não tivemos quórum na sexta, o projeto teve que ser empurrado para a quinta. E pode voltar para a pauta na semana que vem. Então, esse é um debate importante. O outro debate que ainda não é público é o debate do projeto 529, que é o X-tudo do governador, faz a reforma administrativa, faz a reforma tributária. Esse ainda não tem debate público, ele tem 45 dias para ir para o plenário, possivelmente eles queiram levar no final de setembro. Então, nós vamos acompanhar de perto essa discussão. Muito bem.
Bom, agradecemos, deputado, pela sua presença mais uma vez, deputado Paulo Fiorillo, do PT. Esse Fiorillo é italiano, deputado? Fiorillo é da Itália, da Calábria, da região sul da Itália. Veramente. Mas eu sou descendente de italiano por parte de pai e por parte de mãe. Por parte de mãe é da região da Bolonha, uma cidade chamada Castellicasio. E por parte de pai é da região da Calábria, que eu não sei, não descobri ainda qual é a cidade lá na Calábria. Pois é, eu tenho amigos que fazem, eles entram no aplicativo e ficam tentando descobrir, inclusive italianos ficam tentando descobrir, porque é uma riqueza cultural muito importante. A gente falou aqui de turismo, né? A gente não tem muitas vezes esse turismo histórico, mas ali na região do Vale do Ribeira, com certeza precisa ser preservado, e acho que é um bom representante, Paulo Fiorillo, do Partido dos Trabalhadores, para fazer essa interlocução com o consulado italiano e com os demais países. Obrigado mais uma vez, deputado. Eu é que agradeço, muito obrigado, um grande abraço a você, a Júlia e todos que nos acompanharam, tá bom? Abraço. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, deputada. Ele falou da Comissão de Assuntos de Relações Internacionais, é presidida pelo deputado do Novo, o Eni Ozzi, né? Ele que é o presidente da Comissão de Relações Internacionais aqui na Lesp. Exatamente, Julie, que agora, conforme o deputado citou, deve também encampar esse trabalho de relações internacionais e ampliar, né, esse contato que essa frente parlamentar teve com Itália, Israel e está tendo com Espanha. Essa comissão deve fazer mais ainda por esses trabalhos, porque é o momento, né? A pandemia precisa estabelecer relações. A gente hoje tem gente vendendo de tudo, trabalhando, inclusive no setor de serviço. Eu conversava com um amigo que está trabalhando aqui e está prestando serviço para Portugal. Então, assim, essas relações precisam ser intensificadas e o Parlamento Paulista, Júlia, precisa ser esse interlocutor, porque muitas vezes precisa de legislação para facilitar esse intercâmbio que é cada vez mais presente, não? Muito bem, vamos lá. Vamos a mais notícias. O deputado Tenente Coimbra, do PSL, solicitou ao governador João Dória remanejamento de respiradores, né? Bom, esse aqui é uma nota que a gente já tinha dado. É isso? Vamos lá. Não, é isso mesmo. Vamos lá. Pois não, Julie. Vamos lá, então. O deputado Tenente Coimbra, do PSL, solicitou ao governador João Dória o remanejamento de respiradores pulmonares e aumento de leitos da unidade de terapia intensiva na região metropolitana de Campinas. Segundo o parlamentar, no início do mês, a taxa de ocupação na região era de 70,2%. Exatamente. O deputado salientou que o aumento significativo dos casos da Covid-19 nos municípios como Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e Americana ainda é preocupante, já que alguns hospitais estão com a taxa de ocupação das UTIs acima da média. E o parlamentar disse que precisa ajudar as cidades mais afetadas para evitar, então, um colapso no sistema de saúde. Além disso, é hora do Estado somar forças aos municípios para intensificar o combate à pandemia, disse o parlamentar. Jornal da Rede Alesp. Muito bem, eu já falei, já parabenizei aqui de manhã, né, do dia dedicado à mulher, mas a gente vai falar daqui a pouquinho com a Miriam Ravanelli, ela é da Comissão da Mulher da OAB São Paulo, ela vai falar com a gente daqui a pouquinho, fica atento. Muito bem. Já está com a gente? Então vamos lá. Vamos lá. O Jornal da Rede Alesp conversa com a advogada Miriam Ravanelli Skandar Karan. Ela é vice-presidente da Comissão da Mulher da OAB São Paulo. Vai falar para a gente sobre o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Isso mesmo. Bom dia, doutora Miriam. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje para poder falar de uma temática tão importante que com certeza merece o nosso olhar muito atento e esses espaços de discussão, de diálogo, para poder fomentarmos essas reflexões em todos. Muito obrigada. Doutora, justamente hoje é dia 26 de agosto, Dia Internacional da Igualdade Feminina. Minha primeira pergunta para a senhora é: há o que se comemorar de igualdade feminina nesse momento e o quanto ainda é preciso discutir sobre ele? Olha, eu vejo que esse Dia Internacional, da Igualdade Feminina, da Igualdade da Mulher, ele marca momentos importantes das mulheres nessa busca por condições de igualdade entre os gêneros, né? Há poucas décadas, se nós pararmos para analisar, pararmos para pensar, nós mulheres nós não tínhamos nem direito ao voto, nós não tínhamos acesso a uma educação formal,
o mercado de trabalho, então, era simplesmente fechado para a presença feminina, né? E o local da mulher, ele era condicionado ali a um viés estritamente particular, um olhar voltado mais para o casamento, para a maternidade. A casa era o nosso único espaço legítimo, né, de atuação. E nos últimos tempos, nós temos sim experimentado vários progressos, notadamente no que podemos citar, por exemplo, relacionados à educação, no mundo do trabalho, no exercício político. E essa situação, com certeza, ela é fruto, eu não tenho dúvida nenhuma, né, de uma incansável luta pela busca e pela preservação do que já alcançamos dessa igualdade, né? Não tenho dúvida também que nós estamos longe de terminar. Estamos fazendo, sim, o nosso espaço de casa. Há muito ainda para se discutir, mas nós não estamos paradas, não estamos estagnadas, né? E esse Dia Internacional da Igualdade Feminina, ele é uma data de reflexão sobre as transformações que ainda estão em pauta, para essa busca, para essa plena igualdade, se é que podemos assim dizer, né, entre homens e mulheres. Essa celebração de hoje, ela vem muito investida de muito simbolismo para todas nós mulheres. Ela nos lembra do que nós já conquistamos também. E eu penso que deve nos levar também a todos, não só mulheres, porque pautas de mulheres, para falar de igualdade, nós temos que passar os nossos muros. Não pode ser só discussão de luluzinhas, tem que ser uma discussão de toda uma sociedade, independente do gênero, né? E essa reflexão, ela é necessária a cada ano, a cada dia, a cada data celebrada, em situações semelhantes, em celebrações semelhantes, diante de todas as nossas lutas, né? E nos espaços públicos, nos espaços privados. Precisamos falar de direitos e de garantias constitucionais que devem ser respeitados e reforçados a cada dia no exercício dessas práticas de equidade e de igualdade entre homens e mulheres. Miriam, muito bom dia, Jeremias falando. Eu queria falar um pouquinho sobre feminismo, né? Quando a gente pega algum termo sobre feminismo, e a gente está falando da mulher, não tem como não tocar nesse assunto, a gente vê muita polêmica, brigas de narrativas, como se diz hoje, né? Então, assim, tem aqueles que defendem o feminismo e outros falam assim, mas isso é mimimi, eu não preciso de ninguém que me defenda, enfim, né? Você acha que essas novas gerações, elas nasceram no momento que talvez elas esqueceram das conquistas históricas e de que as mulheres passaram? A senhora citou, por exemplo, o direito ao voto, né? São conquistas recentes e que, enfim, às vezes há uma briga de narrativa e, com isso, eu queria a sua opinião, se é a mulher que perde, né, nessa discussão, às vezes, ideológica. Todos nós perdemos, Jeremias. E eu penso que é muito importante essa colocação que você traz. Eu sempre, quando vou abordar uma temática como esta, relacionada ao feminismo, à conquista das mulheres, eu costumo fazer essa retrospectiva histórica, né? Eu costumo, sim, falar dessa parte histórica, que é importantíssima, porque eu preciso saber de onde eu parti para ver o quanto eu evoluí. Eu preciso saber quantas mulheres já vieram antes de mim, quantas lutas, o que já foi discutido, como foi discutido, quais foram os encaminhamentos, até para eu saber aonde eu já cheguei. Eu vejo, sim, inclusive já vivenciei algumas falas, eu não preciso do feminismo, para que serve esse feminismo? Outra observação que eu acho muito importante de fazermos, que é essa diferenciação de feminismo com femismo. Entendi. Miriam, Jeremias falando, gostaria de interromper e pedir desculpas rapidamente, só porque a gente vai acompanhar, a partir de agora, a transmissão da reunião da CPI das quarteirizações, com a finalidade de apreciar a pauta com 2 itens e proceder às seguintes oitivas. O senhor Cláudio Alves França, presidente do Instituto de Atenção Básica e Saúde e Avançada Saúde, IABAS, e o senhor Cassiano Ricardo da Silveira, assessor técnico do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. Você assiste ao Jornal da Rede Alesp a partir de agora pelo nosso canal do YouTube. Miriam, voltamos com você. Obrigado pela sua atenção. Ela ainda está com a gente. Vamos lá.
Estou sim, Jeremias. Muito obrigado. A gente tem uma mudança aqui da nossa transmissão. O telespectador que nos acompanhava pela Rede Alesp, agora pelo YouTube, para que a gente pudesse transmitir ao vivo uma comissão aqui. Agradeço pela sua paciência. Vamos continuar. A gente falava aí do feminismo nesse dia tão importante da igualdade feminina, 26 de agosto, por favor. Com certeza. Eu penso que uma diferenciação, Jeremias, que se faz muito necessário e é muito importante, é essa conceituação, né? Além dessa busca histórica, desse conhecimento histórico, que eu penso que é de suma importância, né? Como eu já pontuei com vocês, conceituações também são. Como, por exemplo, distinguirmos o que é feminismo, que é essa busca pela igualdade. Nós, enquanto feministas, nós, enquanto luta de movimentos feministas, de pauta de mulheres, nós não queremos nem além nem aquém. Nós queremos apenas os mesmos direitos. Queremos que os nossos direitos civis, os nossos direitos sociais sejam respeitados, assim como os dos colegas, assim como os dos homens, né? Que há uma diferença aí que muitos confundem com a conceituação de femismo, que seria o mesmo que machismo. Então, feminismo não é o oposto de machismo, né? Então, eu acho que essa conceituação também e essa diferenciação, ela se faz muito importante, até para que, quando eu costumo, é muito engraçado isso, porque, inclusive, entre nós, mulheres, entre mulheres que são militantes na área, né, e que pregam também essa igualdade, ainda há também esses questionamentos, né? No sentido de que, eu quero votar, eu quero participar, eu quero ter representatividade política, eu quero ter os meus espaços de poderes respeitados, né, os meus lugares de fala, mas eu não necessariamente preciso ser feminista, né? Então, assim, e nada mais é do que essa busca por igualdade, a busca exatamente por esses espaços e respeito a esses espaços. E, doutora Miriam, justamente a senhora está falando de conceituação, né? E a gente só consegue entender os termos se a gente discutir. E é por isso que é importante nesse momento, não só aqui no Jornal da Rede Alesp, mas em todas as esferas, se falar sobre essa igualdade feminina. E uma outra questão, a senhora falou do feminismo e femismo, né? Se fala muito em sororidade, né? E às vezes as próprias mulheres não entendem o que é isso, né? Então acho que é importante também a gente conceituar nesse momento. E eu vou mais além ainda, eu vou me permitir, além de falar para você da sororidade, que essa empatia, essa identificação, e sem que eu faça distinção. Porque eu costumo dizer que, infelizmente, a nossa sororidade, ela ainda é muito seletiva. Porque eu sou empática, eu defendo e eu acolho aquilo que cabe no meu entendimento e cabe dentro da minha caixinha. Porque se eu, de alguma forma, ainda sustento, enquanto Miriam mulher, enquanto Miriam advogada, enquanto Miriam cidadã, algum tipo de preconceito em relação àquela minha colega, porque eu julgo porque ela usa o cabelo assim, o assado, porque ela se porta assim, o assado, ou algum tipo de roupa que ela venha ostentar, ou algum tipo de fala, eu não pratico essa empatia, eu não pratico essa sororidade. E além dessa sororidade, nós precisamos falar também do que hoje muito se discute, dentre dos vários recortes do feminismo e da busca por essa igualdade, que são as questões raciais, que são as questões relacionadas às mulheres pretas e periféricas. E o que eu quero dizer com isso? Que além da sororidade, nós precisamos falar em dororidade, que seria um recorte muito específico, muito peculiar dentro da sororidade, para que eu possa atender também às demandas dessas mulheres negras e periféricas. Miriam, muito interessante essas terminologias. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais também nesse quesito da empatia, né? Eu li uma vez que, por exemplo, dentro dos partidos políticos, as mulheres às vezes não se sentem tão à vontade porque é um ambiente dominado por homens. Então, você chega numa reunião que tem 12 homens e uma mulher, o ambiente já é um pouco restritivo, né? Como é que a gente faz para envolver mais os homens nas escolas, em todos os locais? Porque o debate também, quando ele fica restrito, você vai fazer uma palestra sobre o tema, faz só para a mulher, não se avança muito, né? Tem que ter a presença da criança, dos pais, dos homens, enfim, de todos, para que haja essa integração, né? Com certeza, eu não tenho dúvida disso.
E eu penso que fazer isso com os homens, levar essas discussões para as escolas, para as empresas, para as comunidades e também em todos os meios de comunicação, é necessário e é fundamental. Primeiro, porque nós precisamos compreender de forma geral todas as questões que envolvem essa busca por igualdade. Segundo, porque eu preciso ressignificar todos os papéis. Quando eu falo de homens já adultos, de mulheres já adultas, e não em formação como crianças e adolescentes. Por que eu digo em ressignificar papéis? Porque a abordagem sobre igualdade na vida adulta, eu costumo dizer que ela já é curativa, ou seja, eu preciso reaprender, eu preciso reconstruir para tentar reverter tudo aquilo que eu já aprendi historicamente, culturalmente já recebi. E no tocante à infância, no tocante à adolescência, nessa construção, nessa formação desse ser ainda, ela vai acontecer de forma preventiva, né? Nós podemos aprender, nós podemos construir da forma correta, da forma justa. Ainda muito pequenos, meus amigos, nós já começamos a lidar com essas expectativas de que a sociedade impõe e delimita os espaços de cada um, né? Na nossa infância mesmo, a gente já entra em contato com essa lista de predileções, de afazeres, de construções sociais, inclusive do que seriam coisas de menino e que seriam coisas de meninas, né? Essas diferenciações, elas não são naturais, e nós precisamos internalizar e entender isso. Que elas não são biológicas, elas são culturalmente, socialmente, historicamente construídas através de papéis normativos do que é ser homem, do que é ser mulher, de qual é o papel de cada um. A nossa própria sociedade diferencia essas questões relacionadas à mulher e atribui maior ou menor valor em relação a isso. E quando você tem, dentro de uma diferença, essa atribuição de maior e menor valor, eu vou desagregar e eu vou gerar ainda mais desigualdade. Então, em todos os espaços, principalmente nos de formação, como nas escolas, como nas universidades, eu preciso já fomentar esse respeito. Eu preciso trabalhar preconceitos, para que essa Constituição ela venha de uma forma sadia, ela venha de uma forma saudável. E em relação aos homens e mulheres já na fase adulta, trabalhar essa ressignificação de papéis. Agora, doutora Miriam, quando a senhora fala dessa questão cultural e social, né, acho que todo mundo já ouviu a frase, né, mulher é sexo frágil, né? Nesse momento, quando alguém fala isso, é uma questão já social, enraizada na sociedade. É preciso também tirar esse rótulo da mulher. Quando se fala em igualdade, não quer dizer se ela é mais ou menos frágil. Ela tem a mesma condição do outro. Com certeza, até mesmo porque nós não estamos discutindo, por óbvio, nós temos que respeitar as especificidades e as peculiaridades de cada ser humano, porque cada ser humano é único. Mas na maioria das questões que são discutidas relacionadas à pouca representatividade política, as vários tipos de violações e violências cometidas contra as mulheres, as desigualdades no mercado de trabalho, eu não estou falando de constituição física, eu estou falando de competências, de inteligências. E para isso, para essas capacitações, para essas representatividades, eu não vou utilizar se eu sou menos ou mais frágil, se eu tenho 1,90 m ou 1,70 m, entendeu? Eu não vou falar de questões relacionadas a questões biológicas. Esta não é a discussão, né? A discussão aqui é sobre capacidade, sobre capacitação. E para isso nós não precisamos ter o gênero à nossa frente, né? Somos todos detentores do mesmo nível de capacidade intelectual, enfim, de capacitação e, por consequência, de representatividade também e de espaços de poder, enfim. Eu acho que a gente ainda temos a conexão. Vamos lá. Oi, tempo. A senhora nos ouve, né?
Miriam, eu queria parabenizar o seu trabalho aí como vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e queria te deixar à vontade para falar um pouco do trabalho da comissão, que a gente sabe que é muito abrangente, né? A Comissão da Mulher Advogada aqui em São Paulo. Muito obrigada, eu te agradeço pela atenção e eu brinco que eu sou muito suspeita por falar da Comissão da Mulher Advogada, porque já estou no sistema OAB, eu costumo dizer sistema OAB-CAASP, porque hoje, à frente da nossa seccional paulista, nós temos o Dr. Caio Augusto, que é um líder nato e que eu tenho a grata satisfação de acompanhar, e desde que estou no sistema OAB-CAASP, que é mais ou menos desde 2005 para 2006, e desde então faço parte da Comissão da Mulher Advogada, até então na minha subseção, porque eu sou do interior do estado, né? Inclusive é a primeira vez na história de quase 88 anos da seccional paulista, onde há inclusive essa pluralidade, essa diversidade, onde é contemplado todo o estado, não só no tocante a gênero, mas também a lugares, né, e representatividades e diversidade nas mais variadas formas. A Comissão da Mulher Advogada, ela tem basicamente como competências até regimentalmente instituídas, né, valorizar a mulher advogada, principalmente quando ela estiver no exercício profissional. Ela busca essa ampliação do nosso mercado de trabalho, luta por uma remuneração digna, ela briga e ela fomenta a eliminação de todas as formas de discriminação da mulher, no acesso, inclusive, às carreiras jurídicas e também de promoções. Nós também trabalhamos com frentes para incentivo e participação ativa das mulheres advogadas nos órgãos de classe, combate também à discriminação contra a mulher advogada no exercício da nossa profissão, através do nosso exercício regular das nossas comissões de prerrogativas, busca por mecanismos para conscientizar as mulheres, especialmente a mulher advogada, a se inserir na vida socioeconômica, política e cultural em todas as esferas, defender os direitos das mulheres, propugnando pela eliminação de discriminação de qualquer tipo de violência. E eu penso que a grande missão mesmo da Comissão da Mulher Advogada é isso, é essa discussão que nós temos aqui hoje, que é a luta contra a discriminação e pela igualdade de direitos e oportunidades, tanto no tocante não só à mulher advogada, quanto às mulheres não advogadas, às mulheres cidadãs. Hoje, meus amigos, nós contamos com 243 subseções em todo o estado de São Paulo, e em cada uma dessas 243 subseções, nós temos instaladas, nós temos instituídas também comissões da mulher advogada, que são presididas ou coordenadas por advogadas que formam essas comissões também com membros. E essas 243 comissões, elas atuam nas mais variadas frentes de trabalhos, elas têm ações relacionadas aos enfrentamentos de violências contra as mulheres, de capacitação para o ambiente de trabalho, de acompanhamento a possíveis afrontas às nossas prerrogativas. Então, assim, hoje a Comissão da Mulher Advogada nas 243 subseções, ligadas, inclusive, à seccional paulista, através de coordenadorias regionais, onde nós também contamos hoje com 23 coordenadoras regionais, que foram divididas por áreas administrativas regionais para facilitar, inclusive, este elo de ligação e esse diálogo com a seccional paulista. Então, eu tenho um orgulho e uma honra imensa de dizer que hoje nós estamos e somos muito bem representadas e temos ações nas 243 subseções de todo o estado. Muito bem, conversamos com Miriam Ravanelli, Skanda Karam, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Obrigado pela sua presença, Miriam. Eu que agradeço pela atenção e muito obrigada pela abertura, pelo espaço. Como eu disse no início da minha fala, eu penso que o que vocês fazem aqui, esse diálogo e essas reflexões, essas construções conjuntas,
e vocês, com certeza, órgãos de imprensa, de informação, de mídias, vocês têm um papel fundamental para essa propagação e para essa multiplicação de informações e de direitos, pois, com certeza, vocês chegam aos mais variados lugares, a lugares que, de repente, essas informações não chegariam. Então, a vocês, os meus cumprimentos e também os meus agradecimentos. Perfeito, doutora Miriam, muito obrigada. A gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp com mais informações, não é, Jeremias? Exatamente, hoje é numa comemoração, né, da Dia Internacional da Igualdade Feminina, né? As palavras aí da Miriam Ravanelli, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, a OAB que tem, como ela falou, o caráter desta comissão é a defesa das prerrogativas da advogada, mas a gente sabe que a OAB também ela tem um papel muito importante social, né? Assim, quando as pessoas precisam de um atendimento, na Comissão da Mulher Advogada, por exemplo, que muitas pessoas recorrem para se orientar, para saber como agir, né? Então, é um trabalho bem interessante que a Miriam está trazendo agora, explicando que está sendo feito de forma descentralizada em todo o estado de São Paulo. Bem legal. Vamos de mais notícias. Olha só, você acompanha... Vamos lá. O Ministério da Saúde anunciou um programa batizado de Mentalize. A iniciativa é voltada à promoção da saúde mental. Os representantes da pasta declaram que o intuito é reforçar esse tipo de atendimento diante de situações colocadas pela pandemia do novo coronavírus. E o programa vai abarcar a oferta de materiais e realização de atividades de sensibilização da população sobre a importância de cuidar da sua saúde mental e procurar avaliações caso identifique sintomas que possam indicar alguma condição de que a pessoa pode ter desenvolvido. Nesta semana, o Ministério da Saúde vai oferecer palestras e debates com profissionais como psicólogos e psiquiatras. Serão abordados temas de saúde mental de segmentos específicos, como crianças, idosos e trabalhadores. As palestras serão virtuais, transmitidas no canal do YouTube do próprio Ministério da Saúde. Hoje, quarta-feira, 26 de agosto, às 19h, palestra online com foco na saúde do trabalhador, onde serão abordados assuntos relativos à depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e síndrome do esgotamento profissional. E amanhã, dia 27/8, também às 19h, palestra online sobre saúde do idoso. Os temas serão o seguinte: depressão e demência, o processo de envelhecimento e a reorientação da rotina diária. Os debates serão intercalados com apresentações artísticas e lúdicas. Olha, Júlia, eu queria até comentar um pouquinho, porque durante a pandemia, eu achei muito importante esse projeto, porque como a gente precisa, todos nós, de trabalhar a saúde mental, porque a gente está num ritmo diferenciado, as pessoas muitas vezes estão trabalhando mais. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui sobre a questão dos pais que não têm onde deixar seus filhos, que isso é uma questão grave, né? Porque é mais um problema que durante a pandemia. E esse trabalho do Ministério da Saúde, do programa batizado de Mentalize, ele que eu estou entendendo aqui, são questões online, palestras online, enfim, lives, e que vão ajudar pessoas e por segmento, por trabalhadores, idosos, que é um momento que o idoso às vezes saía pouco. Não sei se você tem, mas saía. Né? E agora? O neto não pode visitar, os filhos vão pouco. Então, assim... Uma carga emocional muito grande, né? Para eles e também para toda a família. Quando se fala de saúde mental, nós ouvimos aqui alguns dias no Jornal da Rede Alesp, falando também sobre a questão de saúde mental de alunos e professores nesse ritmo online também, que é complicado, né? Então, assim, quando você olha, né? Usa aquela frase, né? Quando você olha para dentro, você descobre muita coisa, né? E a gente precisa... Às vezes a gente não percebe que você está entrando num processo depressivo. E quando você percebe, aí já, talvez, não é que é tarde demais, mas talvez já tenha que entrar com medicamento, enfim. E às vezes quem está do lado percebe que a pessoa começa a entrar num estado depressivo. Então, o importante é assim, hoje tem até conversas com psicólogos que são gratuitas, então a gente se cuidar, porque... Você não pode esperar chegar até o final desse processo e
e deixar para a última hora. Então, acompanhe esse projeto que é bem interessante do Ministério da Saúde. Mas nós vamos de mais notícias e olha só, o Jornal da Radialesp agora vai conversar com a Cândida Parisi. Ela é médica da Sociedade Brasileira de Diabetes. A Cândida vai falar para a gente sobre os cuidados com o diabetes durante a quarentena. Bom dia, doutora Cândida, bem-vinda ao Jornal da Radialesp, tudo bem? Bom dia, como estamos? Estamos bem, doutora Cândida. Então, a gente começa a nossa conversa agora aqui no Jornal da Radialesp, entendendo com a senhora quais são, então, as principais orientações do manual criado pela Sociedade Brasileira de Diabetes para esses pacientes. Então, antes de tudo, deixa eu até aproveitar para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de conversar sobre esse assunto que a gente tem claro que é extremamente importante. E respondendo a sua pergunta, essa entrevista surgiu em função do manual que a gente fez, né, para cuidados com os pés que os pacientes têm que ter, as pessoas diabéticas, né, em tempos de pandemia. Porque o que acontece? A gente sabe que as pessoas com diabetes, elas, na verdade, assim, o diabetes é a principal causa de amputações de membros inferiores no mundo. E, na verdade, muitas dessas amputações podem ser evitadas. E aí é justamente por isso que a gente disponibilizou esse manual. Muito interessante. Doutora Cândida, vou pedir para a senhora só afastar um pouquinho da câmera para que o telespectador possa, às vezes corta um pouquinho. Muito bem. E eu queria entender por que os pés das pessoas com diabetes precisam de uma atenção maior. A senhora falou de membros inferiores, que a incidência é muito grande, tem que ter esse cuidado, né? Mas por que o pé que tem essa incidência maior no caso do diabetes? Porque é o seguinte, o diabetes é uma doença que pode causar perda de sensibilidade protetora nos pés e pode causar problema de circulação. Então, vamos lá, se a pessoa perde a capacidade de sentir agressão nos pés, ela pode se ferir sem perceber. E aí, se ferindo sem perceber, ela... Dá licença, você está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo perfeitamente, fica à vontade. Tá bom, obrigada. Esses sistemas novos aqui de videomensagem, às vezes pregam umas peças na gente. Mas, o importante enfim, é o conteúdo que a gente tem que passar. O que acontece? Então, a pessoa então, ela perde a capacidade de sentir a agressão. E aí ela pode se ferir sem machucar. E aí, fazendo uma ferida, fazendo um machucado, esse machucado pode infeccionar, e aí a chance dessa infecção tomar dimensões cada vez maiores e acabar precisando de uma intervenção cirúrgica como forma de tratamento é uma coisa que é real, que acontece, tá certo? Então, a gente tem essa preocupação de deixar as pessoas atentas aos cuidados que elas têm que ter para justamente evitar isso. O objetivo maior nosso é evitar que a pessoa faça o ferimento, que ela faça a ferida e aí, com isso, evitar a infecção e a amputação. Agora, doutora, muito se ouve falar de que quem é diabético tem uma cicatrização mais difícil, não sei se esse é o termo correto, a senhora vai me dizer. E nesse momento de quem está em casa com esse processo, se tem algum tipo de ferida, bate o pé em algum lugar, enfim. Qual o procedimento, em qual momento precisa sair de casa para ver essa não cicatrização, esse ferimento? Então, são duas coisas. Primeiro, o diabetes descontrolado, o açúcar alto, ele realmente interfere em várias coisas, não só na cicatrização, tá certo?
Inclusive, o diabetes descontrolado, ele aumenta as chances de infecção, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo aí no Covid, né? Quem tem diabetes e pega Covid, infelizmente, tem um risco maior de fazer uma evolução pior. Mas vamos voltar para o pé, né? Então, assim, sim, a doença descontrolada, ela é prejudicial para a cicatrização, e aí, então, fica já um recado, vamos tentar cuidar da melhor maneira possível da nossa glicemia, do nosso açúcar no sangue, em qualquer momento, tá? Com pandemia e sem pandemia, mas é isso, o bom cuidado, o controle adequado ajuda no processo de cicatrização, sim. Doutora, infelizmente alguns casos chegam à amputação, como a senhora já mencionou. Por que chega a um estado tão grave? Se a pessoa fizer testes recorrentes, tem casos que são inevitáveis? Então, na verdade, o teste da glicemia não tem relação com essa coisa de dizer se vai amputar ou não vai amputar. Eu espero não ter passado essa ideia. O que eu quis deixar claro é que a glicemia descontrolada é uma das principais causas das complicações crônicas que os diabéticos fazem, e aí essas complicações é que vão levar, por exemplo, como eu falei, a alteração neurológica, tá certo? Que vai dar a perda da sensibilidade protetora e que vai fazer com que a pessoa machuque sem perceber, ou alteração na circulação, que aí também deixa a pessoa mais suscetível, então, a se ferir, tá certo? E aí, fazendo o ferimento, como a circulação tá ruim, isso atrapalha também na cicatrização. Então, isso é uma coisa. Agora, o que a gente diz que a pessoa pode fazer em casa é, inicialmente, olhar para o pé, né? Porque, veja, como eu falei, o teste da glicemia não vai contar muita coisa para a gente nesse momento, não. Uhum. Agora, olhar para o pé, sim. Então, o olhar diário para o pé, ver se ele está com alguma alteração. Porque, assim, uma coisa que não raro acontece é a gente se esquecer dos pés. É aquela história, você usa o pé para andar, para se locomover, para fazer tudo, né? Mas é aquela coisa, na hora que às vezes a pessoa vai tomar banho, ela toma banho em pé, né? E às vezes não olha para o pé. E veja, se ele perdeu a capacidade de sentir um ferimento, ele vai machucar sem perceber. Então ele precisa estar sempre olhando para o pé. Inclusive, no nosso manual, a gente ensina como a pessoa examinar o pé. E se ela tiver dificuldade, porque vamos lá, muitas vezes a pessoa é uma pessoa que já tem mais idade, aí tem dificuldade de limitação física, né, mesmo para olhar o próprio pé, nesse caso a gente ensina como a pessoa que está junto, seja o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, o cuidador, como ele também examinar o pé da pessoa. Então, tem dicas ali de como que a pessoa pode buscar alterações que possam evoluir para coisas piores. Porque, assim, né, nessa coisa que você ainda me perguntou, né, por que a amputação acontece? Na maior parte das vezes é porque quando o paciente chega já ao hospital, à unidade de emergência, a infecção já está muito avançada. Porque o que acontece? Você fez um ferimento, né? Você machucou. Tá ali, você cuida, você faz a limpeza local, isso é uma coisa. Agora, se aquilo pega infecção, a infecção pode estar localizada ou ela pode ir progredindo. O que, em geral, a gente acaba tendo o paciente chega no pronto-socorro já com um estado grave. A infecção não está mais só ali no pé. A infecção já tomou conta do corpo todo. E aí, além de internar, de fazer antibiótico, muitas vezes o recurso que você tem é tirar aquela parte do pé, ou às vezes da perna, para tentar segurar a infecção. Não sei se deu para entender. Uhum.
Sim, perfeito, doutora Cândida. Uma outra questão, alguns pacientes que têm o diabetes aí um pouco mais descontrolado, eles podem perder em algum momento a sensibilidade dos pés? É normal, não é? Outra questão, ir sempre recorrente ao banheiro também é uma questão que precisa ser olhada com cuidado ou não? Faz parte mesmo quando esse diabetes está descontrolado? Como é que funciona isso? Peraí. São coisas assim. Vamos separar uma para cá e outra para lá? Pode ser? Perfeito, doutora. Então, é o seguinte. A pessoa, muitas vezes, quando ela faz o exame e ela descobre que ela está diabética, tá? Então, ela fez o primeiro exame e aí o profissional de saúde, médico, profissional de enfermagem, olha para ela e fala: Dona Maria, a senhora está com diabetes? Aquilo não começou ali. Então, a pessoa já tem alterações de glicemia, em geral, há 5, 6, 7 anos. Então, veja, da hora que a pessoa descobre que ela está diabética, ela já vinha com alterações antes. E aí, essas alterações de glicemia tiveram tempo para fazer estrago, para interferir com os nervos, para interferir com a circulação, interferir com a visão. Então, às vezes, a hora que a pessoa chega ao diagnóstico, ela já descobre que, além de diabetes, ela tem problema nos nervos, que a gente chama de neuropatia, ela tem doença na circulação, que a gente chama de doença vascular periférica, doença nos olhos, que a gente chama de retinopatia, doença nos rins, que a gente chama de nefropatia. Agora, não é todo mundo que é assim. Tem gente que a hora que acabou de descobrir que é diabético, você faz todos os exames e aí você vê que, felizmente, aquela pessoa não tem nenhuma complicação. Só que aí o tempo vai passar. Tá? E a doença progride, porque isso é uma das características do diabetes, ela é uma doença progressiva. Aí, de acordo com o controle e com a genética da pessoa, porque é importante ficar claro isso, né? Todos nós, a gente tem aí uma história genética que faz a gente ter mais predisposição ou não para termos complicação crônica, e isso vale para qualquer doença, tá? Mas no caso do diabetes é isso, eu posso ter uma genética que me protege, eu posso ter uma genética que infelizmente me dá uma chance maior de ter complicação, eu nasci com isso. E aí, o que vai acontecer? A doença vai passar, e aí, de acordo com o meu controle da doença, ou seja, como é que eu consigo cuidar da minha glicemia, como é que eu consigo cuidar do meu diabetes, e de acordo também com a minha predisposição genética, eu vou fazer mais complicação, ou seja, eu vou fazer mais problemas aí, no caso, neurológicos ou na circulação nas pernas, ou não. Então, isso vai depender de pessoa para pessoa. Agora, tem uma informação que é importante deixar claro. Depois aí de 20 anos de doença, pelo menos metade dos diabéticos tem problema neurológico. Ele é muito frequente. E na população brasileira, eu vou contar para vocês, faz aí uns anos a gente fez um estudo no Brasil, de norte a sul, tá? Então, a gente estudou diabéticos do Rio Grande do Sul até as regiões mais nortes do país, né, pegando gente de todos os estados, e a gente acabou vendo isso, que realmente o problema da neuropatia, ele é muito frequente na nossa população, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento, a gente tem que saber que ela é muito possível de estar presente. E a forma de detectar é examinando, né? Então, tem forma da gente examinar e saber se a pessoa tem a neuropatia ou a perda da sensibilidade protetora. Doutora Cândida, queria agradecer a sua presença. Só mais uma perguntinha para a gente encerrar.
rapidamente. Então, essa questão da prevenção, né? Durante a pandemia, às vezes a pessoa tem receio de ir lá e o teste, que eu saiba, é aquele mais rapidinho do furo do dedo, né? Eu não sei se o Sistema Único de Saúde tem essa possibilidade, mas qual é a orientação durante a pandemia para a realização do teste? E também queria que a senhora falasse qual é o profissional da área da saúde que se procura, dependendo da idade, pode ser o geriatra, mas assim, é o endócrino, enfim. Não, veja, na verdade, o diabético pode ser cuidado pelo clínico, tá certo? Um clínico geral tem condições de cuidado diabético tipo 2, tá certo? A questão, né, do envolvimento, o Sistema Único de Saúde nosso, que é muito bom, que funciona, a gente está vendo aí, né, nessa história da pandemia. Mas, enfim, o que acontece? Esse exame da ponta de dedo, ele serve para um rastreamento grosseiro. Agora, sim, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele permite às pessoas fazerem os exames de rotina de diagnóstico do diabetes. Então, veja, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, que é aquele exame que avalia a média, é só o usuário procurar a unidade de saúde mais próxima à casa dela, tá certo? Isso se ela tiver a suspeita de diabetes. Agora, vamos deixar claro, para quem já é diabético, o que a gente tem orientado agora, nesses tempos de pandemia, é que as pessoas procurem, evitem, se possível, não sair de casa, né? Como a gente falou anteriormente, a pessoa que tem diabetes, ela, se pega o Covid, as chances dela fazer uma forma mais grave são maiores. Então, é aquela história, nós estamos em tempos modernos, existe telefone, existe WhatsApp, então o que a gente tem sugerido é que a pessoa tente conversar com a unidade que faz o cuidado dela, tentar manter a prescrição. Se ela tiver jeito de que alguém vá buscar a medicação para ela, né, na unidade básica de saúde, isso é o recomendado. Por quê? Porque a gente tem que tentar guardar o máximo possível, tem que tentar se proteger. Agora, se não tem alternativa, a pessoa não tem quem possa fazer isso para ela, vá à unidade, coloque a máscara, leva álcool ou a solução com água sanitária, enfim, se higienize, chegando em casa, tira a roupa, põe aquela roupa para lavar. Mas o que a gente está propondo é que a pessoa procure manter o seu diabetes o mais bem controlado possível. Por quê? Porque isso, inclusive, protege de infecção e, no caso do Covid, faz muita diferença a pessoa estar com o diabetes bem controlado e não estar, tá? E antes de me despedir, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e falar para vocês que a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela disponibilizou 2 manuais gratuitos, que são um para cuidados com diabéticos em tempos de pandemia, que são os cuidados gerais, e os cuidados com os pés. Então, é só entrar no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, diabetes.org.br, e baixar gratuito, partilhar. Assim, o material, ele realmente procura responder a maior parte de todas as perguntas que o diabético tem. E, ao mesmo tempo, lá na SBD também tem um espaço de acolhimento para outras dúvidas um pouco mais frequentes que a pessoa possa ter aí em relação a esses tempos de pandemia. Doutora, queria agradecer a sua presença. Eu achei aqui o site, que é o diabetes.org.br, tem um manual bem ilustrado. Então, olha, vale a pena. Vai lá no diabetes.org.br, tem todas as informações para a gente e para os nossos familiares. Doutora Cândida Parisi, coordenadora do Departamento de Doenças nos Pés e Neuropatias da Sociedade Brasileira de Diabetes. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade e gostaria de cumprimentar vocês, tá? Porque é isso, a gente precisa ter espaço para estar falando disso e para estar prestando esse tipo de serviço para a população, tá bom? Uma boa manhã para vocês e para todos que estão nos
assistindo. Conte sempre com a gente. Vamos de notícias, Julie? Vamos de notícias, Jeremias. A concessionária Ecopistas apresentou ao deputado Marcos Damasio, do PL, um pré-projeto da Marginal, que vai criar um acesso entre o Distrito Industrial do Taboão e a rodovia Ayrton Senna. Desde o seu primeiro mandato, o parlamentar defende essa obra. A proposta mostra que a via será feita de forma paralela à rodovia sentido São Paulo, com 6 quilômetros de extensão, um investimento em torno de 100 milhões de reais. O deputado disse que o próximo passo é sensibilizar a Agência de Transporte do Estado de São Paulo para a importância da obra para a região, porque vai criar uma infraestrutura importante na atração de novas indústrias para o local. Jornal da Rede Alesp. Vamos de entrevistas? Entrevista. Entrevista agora. O Jornal da Rede Alesp vai conversar com a Paula Aparecida, da bancada ativista. Ela vai falar para a gente do projeto de lei 544 de 2020. Trata da licença parental emergencial para responsáveis por crianças de 0 a 12 anos de idade durante a pandemia. Bem-vinda, Paula, ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Bom dia. Nesse dia de sol, né, de tanto frio, estou muito agradecida de poder falar com vocês sobre esse projeto. E justamente um projeto de lei, Paula, protocolado por vocês, que cancela o ano letivo, assim, muitos responsáveis não teriam onde deixar os filhos, né? Então, qual a importância dessa proposta nesse momento que a gente vive da pandemia? Esse projeto está dialogando com outro projeto, o 497, que é o projeto de cancelamento do ano letivo. E quando a gente discutia com as famílias, com a comunidade, o cancelamento, todos diziam, ok, excelente, eu quero sim proteger minha família, quero sim proteger os idosos aqui na minha casa, as pessoas que estão com várias doenças degenerativas, mas o que eu faço com essas crianças, sendo que eu tenho que trabalhar, ou mesmo a minha mãe, meu pai está doente, não consegue ficar com essa criança, o que eu faço? Então, em diálogo mesmo com a comunidade, eu, enquanto professora da rede pública, pensei em criar uma medida emergencial. E aí surgiu a ideia da licença parental emergencial Covid-19. Se a gente não quer que as escolas abram, a gente tem que garantir que as famílias possam proteger seus filhos. E que proteger as crianças em tempo de pandemia, proteger significa não só tomar conta da saúde delas para que elas não peguem Covid. A gente sabe que elas morrem menos, né, por conta dessa doença. Proteger as crianças significa dar cuidado, dar atenção, né, diminuir as chances de ter assédio, abuso, porque a criança em casa, sozinha, sem ninguém, né, às vezes na rua, da comunidade, a gente sabe que é perigoso. Então, poder proteger essas crianças, dar alimento, dar atenção, dar afeto num momento tão difícil, inclusive para os adultos, né, que estão entrando em pânico, em depressão, não estão sabendo lidar com toda essa transformação, que isso seja um direito e não um privilégio. Que as famílias, os pais e mães que precisem trabalhar, não precisem escolher entre cuidar dos seus filhos ou garantir comida em casa. Então, a licença parental emergencial, ela é para diminuir as desigualdades, para garantir que todas as famílias possam cuidar dos seus filhos e que a gente diminua a pressão que existe para abrir as escolas. Uma política de vida, né, e não de morte, como tem sido apresentada, especialmente pelo governo Bolsonaro, mas com uma cópia mal feita em São Paulo do Dória, né, que quando cede a pressão das escolas particulares, né, essa pressão corporativa de não perder cliente, transforma a escola pública nesse lugar de possível pandemia. A gente sabe que o governo tem recuado da sua política desde setembro de abrir escolas, vai para outubro, etc. e tal, mas a própria ponderação disso tira uma energia bem concreta dos professores da comunidade, que podia estar agora, a comunidade escolar, de educadores, de professores, de auxiliares de gestão escolar, podiam estar agora preocupados e trabalhando para acolher a comunidade, para entender o que está acontecendo, né? E ao invés disso, ficam todos aí preocupados, tentando criar medidas de proteção sanitária para acolher os alunos dentro da escola, porque é isso que está acontecendo, né? Os professores estão de reunião em reunião em reunião, tentando imaginar o que pode ser menos perigoso para abrir as escolas nessa pandemia. E nosso objetivo é garantir que as pessoas mais pobres
e que precisam trabalhar e que o auxílio emergencial não dá conta de manter a sua mínima sobrevivência digna, que essas pessoas possam continuar protegendo as suas famílias, seus filhos, ficando em casa e recebendo um auxílio para isso. Paula, Jeremias falando, eu queria saber da relação com as creches, né? Porque a gente, como jornalista, desde sempre tem um tema que volta à tona, né? Falta de creche. Agora, com a pandemia, provavelmente esse problema foi agravado, né? E eu queria que você falasse como é que é o reflexo disso, principalmente da mulher que está na comunidade. Às vezes pega um ônibus, anda 2, 3 horas e deixa uma criança pequena em casa, às vezes 1, 2 crianças, né? Qual é o reflexo que isso tem na vida, na saúde de uma mãe que mora em uma comunidade, por exemplo? É interessante notar isso, que o que acontece, né, nas regiões periféricas? Tem uma tradição, que é uma tradição ocidental, branca, capitalista, de transformar tudo em serviço, né? Então, as classes médias contratam pessoas para prestar serviços para aquela família. E a demanda de creche, ela existe, mas ela também é subrepresentada porque existe uma outra maneira de lidar com os filhos, né, com o que você precisa, que é construir esses laços dentro da comunidade. Então, é muito comum, a primeira coisa que essa mulher faz quando ela tem um filho é contar com a rede de apoio dela, né? A mãe, as tias, especialmente as mulheres, porque infelizmente a gente ainda tem essa visão ultrapassada de que o cuidado das crianças e dos idosos é obrigação das mulheres, né? Então, mas esse laço comunitário é o primeiro lugar, a primeira rede de apoio dessa mulher. E é óbvio que é preciso garantir que esse cuidado das crianças não seja uma obrigação dessa família, né? Porque a mulher, ela só deixa o pai, a mãe, o pai que também cuida dessa criança, só deixa a criança na creche porque precisa trabalhar. E o trabalho é uma necessidade da sociedade, uma necessidade individual. Ela trabalha para produzir algo para todos aqui, esse celular, todo esse aparato tecnológico que a gente se utiliza, são milhares de pessoas que estão trabalhando por trás. Então, o Estado, por isso, precisa fornecer um serviço de cuidado. Mas é importante a gente também garantir que essa família possa escolher que prefere deixar essa criança com a mãe, com a avó, com o tio, né? É óbvio que isso precisa ser uma escolha, não uma necessidade, mas essa é a primeira questão. A segunda é que se você é pobre e você não tem rede de apoio, aí fica muito perigoso e muito complicado. O que a gente tem nas periferias é uma disseminação de cuidadores de crianças totalmente irregulares, né? A casa da vizinha que cuida de 10, 15 crianças ali, enquanto os pais vão trabalhar. E isso aumentou exponencialmente nesse momento de pandemia. Como não existe creche, existe uma maneira irregular de cuidar dessas crianças. E o nosso PL, ele entra para dialogar com isso, né? Para poder permitir que não exista esse tipo de irregularidade. Por que é ruim isso? Porque você coloca muitas crianças no lugar, você aumenta a disseminação da pandemia em si, você não tem garantia que essas crianças estão comendo uma comida de qualidade, que não sendo cuidadas, né? Você não tem profissionais que consigam ter formação para isso, mas aí você pode perguntar, mas precisa ter formação para cuidar de criança? Ok, não precisa. Mas se quem está cuidando daquela criança é um familiar, não precisa, porque tem um elo de ligação, uma relação comunitária. Agora, se você institui um serviço prestado por quem não tem formação, não segue parâmetros que são, né, consensuados de cuidado para aquela criança, é muito perigoso. E é isso que está acontecendo nessa pandemia. Então, a nossa licença, ela tem que dialogar com isso. As mães hoje, solo, especialmente as mães solo, que não tem um companheiro ou uma companheira para ajudar nesse trabalho, elas estão enlouquecendo, entrando em parafuso, né? E aí arrumando qualquer coisa para conseguir sustentar essa criança, porque existe uma diferença entre uma mãe solo que faz um home office, uma mãe solo de classe média, uma mãe solo que tem familiares para ajudar, apesar de ser mãe solo, mas se a gente pensa na combinação de classe, né, social, uma mãe solo pobre, de raça, né, uma mãe solo negra, e outras combinações, uma mãe solo sem familiares aqui, por exemplo,
é, assim, brutal o quanto ela tem que, para conseguir sobreviver, abrir mão da própria segurança dessa criança. Com quem que ela vai deixar, né, se as creches estão fechadas? Só que, ao mesmo tempo, como é que abre essas creches, como pensar em abrir essas creches e abrir a disseminação da pandemia dentro das periferias. Então, o diálogo que a gente precisa fazer é garantir que essas mães solos, especialmente elas, mas todos os pais, as mães, os avós, porque as crianças não são só criadas pelas mães, não são criadas dentro da família doriana, pai e mãe que dá um sorrisinho no rosto, e tem carro, e tem casinha, e tem margarina. Não é assim. Mas também as crianças são criadas pelos tios, pelas tias, pelos avós, pelas avós. As crianças que os pais estão presos na cadeia, que normalmente são criadas por quem sobra da família, que essas crianças possam ser cuidadas nesse momento de pandemia. Porque é óbvio que a gente pensa, e o adulto está ficando doido? Tá. Mas a gente está colocando em risco uma geração inteira que acumula traumas, angústias, medos, acumula escassez de alimento, né, escassez de água, porque a gente está falando de um momento de pandemia que falta água nas periferias. E isso tudo causam traumas que vão, assim, não sei que sociedade a gente pode produzir. Traumas, eu sou professora, e aí eu quero colocar traumas do ponto de vista que afetam a capacidade cognitiva dessa criança, porque existem, sim, muitas pesquisas que comprovam isso, que as crianças com muitos traumas ou um certo nível de traumas, elas vão perdendo a capacidade de concentração. Então, isso afeta diretamente a capacidade de leitura, de contas matemáticas. Então, a gente não pode pensar, por exemplo, a escola pública como vai ficar, a aprendizagem, o nível no IDESP, a Prova Brasil, o IDEB. Assim, a gente tem que pensar que a gente pode perder uma geração. Então, para garantir, e nesse momento, não é só garantir que essas crianças tenham alimento, tenham alguém especialista para cuidar delas, tipo uma creche, uma professora formada em pedagogia, mas a licença parental emergencial também entra no marco de aonde é que essas crianças se sentem mais seguras. Aonde é que você, adulto, se sente mais seguro, né? É interessante fazer essa brincadeira. Eu estou morando com a minha mãe de volta, minha avó faleceu, a gente está com a nossa família, juntos, né? Moro em cima, um embaixo, a gente mora ali na Brasilândia, na periferia, eu estou em outro lugar nesse momento, isso eu falei lá, vim fazer uma coisa por aqui, e a gente está se sentindo, é assim que a gente se sente mais seguro. E como garantir que essas crianças, nesse momento, consigam também se sentir emocionalmente mais seguras, né? E a licença parental emergencial entra nesse marco também, né? De possibilitar que pais, mães, avós, tios, quem é que cuide dessa criança, consiga receber o seu salário, se for funcionário público, por exemplo, se for funcionário de uma empresa privada, se não tiver carteira assinada, a gente tem várias especificidades para isso, para garantir a proteção dessa criança, porque afeta também a saúde mental da mãe, do pai, do tio, da avó, que está trabalhando, saber que o seu filho, a sua filha, a sua criança não está sendo cuidado em casa, né? Eu não sou mãe, não sou pai, né? Mas eu tenho uma relação com os meus alunos e a única coisa que eu consigo chegar perto, né, de entender o que é uma mãe e um pai é lembrar como eu me sentia responsável pelos meus alunos e como eu chorava à noite quando acontecia alguma coisa com eles, como eu me sentia responsável quando eu soube que existiam casos de violência sexual, abuso que eles estavam passando, e eu não paria essas crianças, eu não tinha uma relação cotidiana de cuidar delas, então acho que essa responsabilidade também pesa muito, e por isso que a gente fez esse projeto mesmo, para pensar em como garantir esse direito. Agora, Paula, dentro de tudo isso que você falou, é importante dizer que a licença parental é para mães, pais ou um responsável legal, algum familiar. Qual a expectativa, então, do projeto ser aprovado? Em que momento o projeto está aqui na casa? O projeto foi encaminhado para a primeira comissão, né, de análise de Constituição e Justiça. A nossa expectativa é a gente sabe que a LESP funciona a partir das necessidades
do governador, dos laços de negociatas entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, do quanto ele dá para os deputados de benesses, benefícios, influência política, emendas parlamentares. A gente sabe que isso é assim, não só em São Paulo, infelizmente, mas no resto das assembleias legislativas do Brasil e também na Câmara e no Senado. Então, o que a gente está construindo é um diálogo, uma mobilização com as pessoas que trabalham a pauta da maternidade, a pauta das infâncias, com a galera que está hoje diretamente nos movimentos de periferia, dialogando essa necessidade maternal. A gente, por exemplo, está com um cronograma de lives, né, com esses espaços. Quinta-feira agora a gente vai ter uma live com o pessoal do Periferia ao Centro, com mães e professoras de creche negras da periferia da Zona Norte. Então, a gente está fazendo esse diálogo por quê? Porque a gente acha que, partindo daí, a gente pode, sim, garantir que esse projeto entre em regime de urgência e aí pressionar, de fato, para que os deputados coloquem ele em votação. Óbvio que ele tem um custo, né, um custo financeiro para o Estado de São Paulo, e esse é um debate político importante, que é para onde vai o dinheiro público, se o dinheiro público vai para as pessoas ou vai para os bancos. O Dória acabou de apresentar um projeto de a gente chama de PL Destrói São Paulo, né, em comparação com aquele Acelera São Paulo, que ele propõe a extinção de empresa pública, a privatização, demissão de milhares de trabalhadores, quase 6 mil trabalhadores, né, e lá ele coloca uma planilhazinha do Excel, aquela tipo de trabalho escolar do ensino fundamental, para justificar que a gente precisa economizar. Se o grande debate político é esse, economia, ele tinha que ser feito com um pouco mais de detalhe, né, e cuidado e transparência, mas infelizmente não é isso que o governo Dória faz. E lá nessa planilhazinha que tem o quê? 5, 6 coluninhas, né, ele coloca que o Estado de São Paulo vai gastar 21 bilhões de reais com o pagamento da dívida, rolagem, negociação, juros, né. Em 2018 a gente pagava 17 bilhões, né? Então a gente aumentou 4 bilhões nesses últimos 3 anos, quer dizer, o absurdo disso, porque o governo propõe economizar com esse projeto 529 10 bilhões. Se vai economizar 10 bilhões, a gente aumentou o nosso gasto da dívida em 4, tem alguma coisa errada. Para onde vai a prioridade, de fato? E a gente acha que é importante garantir uma negociação real de, enquanto a gente não tomar conta das pessoas, das crianças, especialmente nesse momento de pandemia, e garantir que essa geração não seja marcada por um trauma histórico de violência existencial que vai prejudicar a gente a pensar e ponderar o futuro, que a gente agora tem que falar, chega, o orçamento público vai para as pessoas, vamos garantir que essa licença seja paga no Estado de São Paulo para todas as pessoas que cuidem de uma criança de 0 a 12 anos e em caso de deficiência, também a gente colocou isso, de 0 a 18. Eu tenho uma prima que tem síndrome de Down e tem 10 anos, ela está em casa, sob cuidados da família, inclusive, né, cada um fica cuidando dela um momento, apesar dela ficar mais na casa dela com a mãe dela, ela sobe e vai dançar um pouquinho comigo, porque moram embaixo, eu em cima, e a gente compartilha esse cuidado. Mas a gente sabe que ela, como criança de 10 anos, o fato dela ter síndrome de Down, ela é bem menos autônoma, né? Então, isso é importante também levar em conta. Importante explicar para o telespectador, a gente conversa com a Paula Aparecida, que ela é da bancada ativista, que aqui no Parlamento Paulista tem o mandato da deputada Mônica do PSOL, Mônica da bancada ativista. São 9 ativistas e a Paula atua na Zona Norte de São Paulo. A Paula é professora da Rede Pública Estadual da Zona Norte de São Paulo, conselheira da APOESP, e aí tem as lutas populares, estudantis, operárias e principalmente em favor da mulher. Como é que as pessoas entram em contato e como é que vocês fazem essas reuniões, Paula? Eu acredito que não só na Zona Norte, né? Você está nas redes sociais, como é que as pessoas que têm interesse nessa causa podem encontrar vocês? Olha, eu estou aprendendo, né, a usar essas redes, vocês podem me encontrar, fazer esse diálogo, fazer esse debate sobre a escola pública, sobre a questão do cuidado das crianças, das mulheres da nossa comunidade, também sobre a causa animal. Eu sou professora ecossocialista e vegana, então isso também a gente carrega
como uma mensagem do nosso mandato. A gente fez, inclusive, as emendas parlamentares que estão para entrar, as minhas em especial, porque a gente divide um mandato em 8 codeputadas, né? Agora são 5, porque algumas saíram, né, por conta das eleições. E as minhas emendas, por exemplo, elas dialogam, elas vão ser em escola pública, sobre educação, direito animal e ecologia, né? Então, só para um pouco apresentar esse trabalho. Vocês podem me encontrar nas redes sociais em paulaaparecida.8, no Facebook, no Instagram e no Twitter, e a gente continua fazendo esse diálogo sobre as demandas reais da escola pública. A gente agora mudou de nome, nossa mandata coletiva, né? Agora é mandata ativista, para a gente separar do movimento bancada, que é um movimento que está muito ligado às eleições. A gente quer ocupar esse espaço enquanto mandata coletiva na Alesp de maneira independente, né? Então a gente agora é mandata ativista, e a Mônica é o nosso nome na urna, a gente considera isso, né? Então a gente divide um mandato entre todas as codepus, agora 5 codeputadas, para fazer essa experiência política mesmo, de trazer essa estrutura de poder para a base dos movimentos, né, das nossas necessidades enquanto povo, e também pensar em uma possibilidade de tirar esse espaço de poder como espaço de controle de uma pessoa, dessa pessoa poderosa, que tem grande influência, né, que determina como os outros vão fazer as coisas. É um pouco para pensar o futuro, né? A gente está fazendo uma experiência política. Tem o Juntas lá em Pernambuco, que inclusive fez, inspirado na nossa iniciativa aqui, que foram eleitas deputadas estaduais também, lá em Pernambuco, e a ideia é essa, né, porque a gente está numa crise institucional, política, histórica, de ninguém aguentar mais o mundo como está sendo organizado, só que a gente não consegue ver muito saída, perspectiva. E a gente está tentando escrever a história, para além de dizer o que tem que fazer, a gente está com coragem, tentando experimentar o que tem que fazer, né? Unindo pessoas de pautas diferentes, de perspectivas diferentes. A gente tem pessoas, eu como professora da rede pública, vegana, a gente tem a Mônica como ativista da água em Itu, a Cláudia Bisoni da permacultura, o Jesus do movimento cultural das periferias, do movimento negro, a Sheila do movimento indígena, a Érica do movimento trans, o Fernando do direito à vida, né, a Raquel da pauta da maternidade. A gente tem essa pluralidade, e a ideia mesmo é construir o novo, né, usar o nosso corpo, a nossa energia para experimentar uma democracia real no espaço de poder. Então, paulaaparecida.8, nas redes todas, e também mandata ativista. Muito bem, obrigado pela sua entrevista. O nosso tempo encerrou. Só em bem 10 segundos para a gente entender, então. Então, agora a terminologia não é mais bancada ativista, seria mandata ativista, é isso? Só para a gente não errar. Exato, mandata ativista. Então, agora mesmo. É Paula da mandata ativista, é assim? Isso, Paula Aparecida, codeputada da mandata ativista. Da mandata ativista. Tá certo. Muito obrigado, viu, Paula, pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. E a gente segue agora com as informações, Julie. Seguimos nesse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. Muita coisa importante por aqui. Lembrando, 12h45, não é, Jeremias? Temos a coletiva do Estado de São Paulo. Com todas as notícias do senhor governador que faz as suas coletivas, e a gente vai acompanhar, e você também, ao vivo pela Rede Alesp. Parlamentares da Assembleia Legislativa aprovam a tramitação de urgência para o projeto sobre melhorias para a educação. Apresentada pelo deputado Daniel José do Novo, a proposta tem como objetivo a criação de um índice de qualidade de ensino nas cidades do estado de São Paulo. A iniciativa pretende que a ferramenta seja utilizada no cálculo de repasse do imposto sobre o ICMS, circulação de mercadorias e serviços aos municípios. Segundo o texto, o aumento de resultados na educação seria convertido em maior distribuição de verbas para a pasta. E também foi votada a tramitação de urgência de um projeto de autoria do deputado Frederico Dávila, do PSL, mas foi rejeitada por falta de quórum. Vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com... desculpe. A entrevista essa já foi. Agora, então, a gente vai a mais notícias
desta manhã de quarta-feira. O deputado Altair Moraes, do Republicanos, apresentou à Alesp o projeto de lei 539 de 2020, que garante tratamento de hemodiálise em clínicas particulares ou conveniadas com o Sistema Único de Saúde, o SUS, aos pacientes portadores de doença renal crônica que, por qualquer motivo, necessitarem de locomoção para qualquer lugar do estado. E olha, de acordo com a proposta, eles terão direito de realizar as sessões de hemodiálise em qualquer clínica conveniada mais próxima, apresentando uma carteira estadual de portador de doença renal crônica e informando que são portadores dessa doença sem a necessidade de um agendamento prévio. Segundo o deputado Altair Moraes, essa lei permitirá o livre direito de ir e vir do doente quando necessitar da diálise em trânsito, além de livrá-lo de certo tipo de confinamento, sem poder locomover-se livremente pelo país. O parlamentar afirma querer proporcionar a inclusão social e devolver a dignidade humana a esses cidadãos, respeitando o seu direito constitucional de ir e vir, que infelizmente, segundo ele, não vale para o doente renal crônico em hemodiálise, provocando sofrimento a estes pacientes. Embora exista a possibilidade de hemodiálise em trânsito, liberada para pacientes renais crônicos pelo Ministério da Saúde, para tratamento dialítico, esse sistema não funciona corretamente, acrescentou o deputado. Jornal da Rede Alesp. Vamos conferir os números do coronavírus em todo o Brasil. 116.692 mortes confirmadas até às 8 horas desta quarta-feira. É o que aponta o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.215 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 3.674.721 casos foram confirmados. O governador João Dória participou ontem de evento virtual para a inauguração da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Sorocaba e reabriu a delegacia seccional da cidade e as delegacias de Araçoiaba da Serra e Votorantim, reformadas sob investimento de mais de R$8.400.000. A DEIC foi instalada em um prédio próprio da Polícia Civil, anexo à seccional, na Avenida General Carneiro, no bairro Cerrado. E, segundo o governo, a entrega do imóvel que abriga a DIC e a DISE proporcionou uma economia aos cofres públicos de mais de R$1,5 milhão em aluguéis. O governo do estado investiu R$3.224.000 na reforma e ampliação do edifício, que conta com 20 salas, 4 banheiros e 2 cozinhas. O espaço é totalmente climatizado e tem rede de energia principal protegida com no-break, além de ser acessível para pessoas com mobilidade. Com 50 policiais civis e 12 viaturas, a DEIC atuará no combate aos crimes de maior relevância, além de realizar ações preventivas com o GOI. E você confere a partir de agora o destaque que marcou este primeiro bloco do Jornal da Alesp. O deputado Tenente Coimbra, do PSL, solicitou ao governador João Dória o remanejamento de respiradores pulmonares e aumento de leitos de unidades de terapia intensiva na região metropolitana de Campinas. Segundo o parlamentar, no início do mês, a taxa de ocupação na região era de 70,2%. O deputado salientou que o aumento significativo dos casos da Covid-19 nos municípios como Santa Bárbara do Oeste, Sumaré e Americana ainda é preocupante, já que alguns hospitais estão com a taxa de ocupação das UTIs acima da média. No Jornal da Rede Alesp, informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Vamos agora a um breve intervalo. Uma pequena parada, na sequência, muito mais informação para você. Fique ligado. Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Agora você tem acesso fácil